Por algumas horas, o embaixador foi um foragido da justiça por uma suspeita de envolvimento no esquema de lavagem de dinheiro utilizando de casas de aposta. Ou seja, ele estava ali no mesmo grupo da Deolane Bezerra nessa acusação. Então, o que está acontecendo? Essa operação começou, na verdade, lá em 2022, quando 180 mil reais em espécie foram encontrados dentro de uma banca de jogos do Recife. Para ser bem sincero, se você passasse na rua e enxergasse essa banca, você jamais imaginaria que ali poderia ter, por exemplo, 180 mil reais em espécie e mais, que o proprietário dessa banca de jogos seria um importante bicheiro conhecido, o Darwin Henrique da Silva. Junto com esses 180 mil, a polícia também apreendeu um caderno de anotações que ligava esse dinheiro a algumas pessoas, inclusive seu filho, o Darwin Henrique da Silva Filho, o fundador da Esporte da Sorte, que tem a Deolane Bezerra como garota propaganda, e isso não é uma coincidência. Pela investigação do que a gente tem acesso, e lembrando, isso é uma investigação, a gente não tem nenhum culpado ainda, porque eles não foram julgados, e precisamos respeitar aqui os princípios de presumir que a pessoa é inocente até que se prove o contrário. Pela investigação, a polícia entendeu que dentro da plataforma ali da Esporte da Sorte havia uma gama de bicheiros, portanto, movimentando quantias relevantes e lavando dinheiro. Como que isso funcionaria? Por exemplo, eu pego uma pessoa aqui qualquer, um laranja, e entrego 100 mil reais na mão dessa pessoa em espécie. Essa pessoa pode pegar esse dinheiro, depositar no caixa eletrônico na conta dela, e daí, com esse dinheiro na conta dela, ela faz um Pix dentro da Esporte da Sorte, aqui só para citar uma das investigadas, faz uma aposta então dentro da plataforma no valor de 100 mil reais, por exemplo, que o Brasil vai ganhar de 50-0 da Alemanha, ou seja, um resultado que não vai acontecer, perde esse dinheiro então se torna da casa de aposta, e a casa de aposta então contrata uma influenciadora que teria um valor, vamos dizer, de 10 mil reais para fazer uma propaganda, mas ela paga 100 mil para a influenciadora. Por quê? Porque daí a influenciadora, além de ser remunerada, ela recebe uma quantia a mais, tá? Isso aqui eu estou falando em valores fictícios, não estou falando em valor dos serviços da Deolane, e esse valor a mais ele passa a se tornar limpo, então pode ser utilizado para comprar bens, por exemplo, para comprar carro de luxo. Então aqui seria, claro, uma forma muito simples de explicar, mas é aquilo que a polícia vem identificando nessas operações. Esse exemplo que eu citei aqui da contratação do influenciador, ele vai se estendendo a casas de câmbio, a empresas de publicidade, a empresas de eventos, e falando em empresas de eventos, aqui entra a figura do Gustavo Lima. O Gustavo Lima ele teve a sua prisão decretada e publicada, só que como ele estava em uma viagem internacional, neste período ele foi sim foragido da justiça. Mas antes de ele precisar se apresentar, se assim decidisse, ele conseguiu o habeas corpus e por isso ele está sim em liberdade. O que aconteceu com o Gustavo Lima, assim como aconteceu com a Deolane, é que ele estava na condição ali do garoto propaganda da Vai de Bet. E a Vai de Bet é uma empresa do José André da Rocha Neto. E que, por sua vez, essa empresa do José comprou o jatinho do Gustavo Lima, ou melhor, da empresa de eventos que o Gustavo Lima é sócio, da Balada Eventos, e por isso também misturava nessa gama da lavagem de dinheiro, segundo a investigação. Por que o Gustavo Lima teve a prisão decretada? Porque a juíza do caso entendeu que nenhuma outra medida cautelar poderia ser utilizada. Por exemplo, ela poderia colocar uma tornozeleira, ao invés de falar que vai ficar preso, ela poderia, o que na minha opinião seria muito mais sensato, por exemplo, pedir um passaporte, entrega o passaporte, garante que você não vai sair do país e a gente vai fazer a investigação aqui. Não precisava desse alarde todo, de todo esse chamariz. Por um lado, é bom. Por quê? Porque a gente está num processo de regulamentação das casas de aposta e todos que trabalham de uma forma legítima, que trabalham de uma forma em conformidade com a legislação, têm muito interesse nessas operações para derrubar essas grandes empresas que estão operando da maneira errada, estão operando ainda num paraíso fiscal, ou seja, impede que se alguém for lesado no Brasil possa recorrer à justiça para perseguir algum valor para se ver restituído. Então, todo mundo que está dentro desse meio trabalhando de uma forma séria e legítima, tem sim muito interesse nessa investigação para que, se existir algum culpado de fato e comprovadamente,
para que pague por isso, para a gente afastar esse mercado cinza, esses operadores que não estão em conformidade, não estão nem aí para as regulamentações que estão surgindo. Então temos no total aqui 63 pessoas físicas e jurídicas atualmente sendo investigadas e vamos torcer para que a justiça responda a todos os questionamentos que nós temos até aqui. Um forte abraço e até a próxima.